Eu tenho certeza que nas últimas semanas vocês perceberam que muitos fundos imobiliários caíram de valor. Eu mesmo, na minha carteira de investimentos, estou acumulando uma desvalorização aí de menos R$ 257 e estou com a maioria dos meus fundos imobiliários desvalorizados. Isso aqui não estava assim há um mês atrás. Dessa forma, como nesse canal a gente encara desvalorização como promoção na Bolsa de Valores, nesse vídeo eu vim te trazer 3 fundos imobiliários que se desvalorizaram, estão abaixo do preço e que, na minha opinião, estando desvalorizados e abaixo do preço, compensam o investimento. Então, se você está querendo descobrir uns fundos novos abaixo do preço para estudar e futuramente colocar em carteira, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aí as 3 opções que eu estou gostando no momento. E aí, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Nesse canal eu te ajudo a investir melhor e a escolher uns fundos imobiliários com precinho, bom demais. Nesse vídeo eu escolhi falar especificamente de fundos imobiliários de papel. Então, os 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo são fundos imobiliários de papel. E se vocês gostarem dessa ideia de trazer fundos imobiliários valorizados, depois eu posso trazer outros fundos, como os de tijolo. E aí, dentro de tijolo, a gente pode fazer um vídeo para cada: fundo de shopping, fundo de galpão e assim por diante. Deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam dessa ideia. Em primeiro lugar, o fundo que divide opiniões entre os investidores da Bolsa de Valores, tem quem goste e tem quem odeie, que é o HCTR11. Você ainda não conhece o HCTR11, ele é um fundo de papel e ele investe exclusivamente em CRIs, ou seja, ele empresta o dinheiro ali para empresas que estão ligadas ao setor de construção. Essas empresas constroem casas, imóveis e elas pagam juros para o HCTR11. O HCTR11 tem algumas características muito boas e eu vou mostrar para vocês elas aqui agora, começando pela liquidez diária. Ele é um fundo imobiliário muito negociado, então por dia mais de 41 mil cotas dele são negociadas dentro da Bolsa de Valores. Esse tipo de negociação alta é muito boa porque te dá uma facilidade maior para vender ou comprar. Você consegue mandar sua ordem muito rapidamente dentro da Bolsa de Valores e consegue negociar também valores maiores nesse fundo imobiliário. No último mês ele pagou um dividend yield bem ok, né, que foi de 1,09%, uma média aí geral dos fundos imobiliários de papel. E quando a gente para pensar no valor que esse fundo imobiliário está sendo negociado, esse valor está sendo um valor muito abaixo do que o valor que ele realmente vale. O HCTR11 hoje ele vale R$ 121,56. Ele está sendo vendido só por R$ 98,65, né? Tá dando um P sobre VP de 0,81, ou seja, um fundo aí que valia R$ 1 está sendo vendido por 80 centavos e é uma negociação muito abaixo do preço, né? Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou 17,40%. Foi um rendimento muito bom, mas que foi por conta da inflação que estava alta. Vocês vão ver que esse fundo imobiliário tem um rendimento dele muito ligado à inflação e o gráfico de dividendos dele é um gráfico constante. Em alguns períodos ele costuma pagar mais aqui por conta dessa questão da inflação, né, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí funciona basicamente assim: aqui eu tô com o relatório gerencial do HCTR11 aberto e a gente pode ver que 76% dos investimentos que ele faz é em CRI e 22,7% em outros fundos imobiliários, né? Ou seja, ele compra outros FIs para receber rendimento e distribuir uma parte para você. A questão da inflação, ela chega bem aqui no caso do CRI. 90% dos CRIs desse fundo imobiliário são indexados ao IPCA, ou seja, eles rendem a taxa da inflação mais uma taxa aí de 10,3% ao ano. Dessa forma, ele vai ter esse rendimento de 10,3% ao ano fixo, e aí, à medida que a inflação for aumentando, né, todo mês tem a variação da inflação ali, ele soma essa variação da inflação com esse rendimento aí de 10,3% ao ano. A questão é que no último mês aí, né, que foi o mês de setembro, a gente teve um fenômeno aí que é a deflação, ou seja, a gente teve uma inflação negativa. Quando a gente tem uma inflação negativa, no caso específico desse fundo imobiliário aqui, ele não ganha nada com variação de inflação, né, ele ganha apenas aquela taxa fixa ali de 10,3% ao ano. E aí, nesses períodos onde a inflação está baixa, o rendimento desse fundo acaba diminuindo. Nesse caso aqui, a gente está com a DRE, a gente consegue ver que no caso a variação da inflação é esse rendimento aqui chamado de correção monetária. Então ele teve correção monetária em abril, maio, junho, julho, agosto, e aí quando foi em setembro ele quase não teve aqui, né, diferença muito grande, tipo de 8 milhões para 166 mil, que a inflação foi negativa e isso aí prejudicou o rendimento do fundo, especificamente aqui no mês de setembro. Dessa forma, nesse período agora onde a gente está com uma inflação menor, né, uma inflação reduzida, o rendimento desse fundo imobiliário vai tender a ser menor que o rendimento que ele teve nos últimos meses, mas ainda assim vai ser um bom rendimento, que além da inflação, esse fundo cobra uma porcentagem de 10,3% ao ano aí de juros, e essa porcentagem de juros dele está bem acima do que os outros concorrentes dele dos fundos de papel. Então assim, o HCTR11 foi um fundo imobiliário que foi prejudicado nesse período de inflação aí, só que a gente não pode negar que ele é um fundo que tem boas taxas de rendimento, e no período em que a inflação voltar a
crescer um pouquinho ali todo mês, né? Porque historicamente no Brasil a gente não tem um período de deflação muito grande. A tendência é que a inflação volte a subir daqui a um tempo, mesmo que controlada e não tão grande como nos últimos meses, mas que ela volte a subir um pouquinho. E aí quando a inflação voltar a subir um pouquinho mais, esse fundo vai começar a distribuir um pouco mais de dividendos. Então eu acho que pode ser uma boa ideia você avaliar a compra agora nesse período em que ele está um pouquinho mais barato porque a inflação está prejudicando o rendimento dele, para que no futuro, quando a inflação começar a crescer um pouquinho de novo, o rendimento aumente e esse fundo se valorize um pouco mais. A grande questão do HCTR11, e aquele odiado por alguns e adorado por outros, é que ele tem um risco um pouquinho maior que os outros fundos imobiliários. O que acontece? Quando ele empresta o dinheiro ali nos CRIs dele, as empresas ou as pessoas que ele empresta o CRI têm um risco maior de crédito, ou seja, tem um risco maior de atrasar o pagamento ali. E aí, por ter esse risco maior, ele acaba se tornando um fundo imobiliário mais arriscado. A gente consegue ver que historicamente, por mais que ele tenha esse risco, ele conseguiu manter o histórico de pagamentos, né? Mas existe um risquinho maior ali de algum pagamento ser impactado por atraso de cliente. Então, muitos investidores não aceitam correr esse risco, outros investidores aceitam. Então, fica a seu critério aí. A questão é que ele possui esse risco, mas também ele te remunera mais. Particularmente, é um fundo imobiliário que eu, Guilherme, tenho em carteira e acho muito legal, principalmente pelo preço que ele está sendo negociado hoje. Segundo fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do preço e que pode ser uma boa também é o CPTS11. O CPTS11 hoje é um fundo imobiliário que tem mais de 90 mil negociações diárias, então ele é outro fundo que é muito negociado dentro da Bolsa de Valores, também vai te dar uma facilidade para vender e comprar muito rapidamente. E no último mês ele pagou um rendimento de 0,95%, né? Foi correspondente aí a 85 centavos. A questão do preço dele é que esse fundo imobiliário hoje ele está custando R$85, só que o valor patrimonial, que é o valor que ele realmente vale, é de 91. Então você vai estar comprando um fundo de R$ 91,60 por R$ 85,5. O P sobre VP dele é de 0,93. Então o fundo aí custaria R$1, você iria estar dando 93 centavos nele. O ponto que eu gosto muito no CPTS11 é o gráfico de dividendos dele. É inegável o quanto esse fundo imobiliário é constante. Se a gente for pegar aqui, né, é um fundo que existe aí desde 2014. Olha só a constância que esse fundo tem para pagar dividendo. É um gráfico muito constante. Ele nunca teve uma variação muito grande para cima e uma variação muito grande para baixo, né, reduzindo o rendimento. Ele traz um rendimento muito constante aí ao longo dos anos. Isso pode ser bom para você que é investidor, porque você vai ter uma previsibilidade maior. Esse fundo imobiliário hoje é um fundo imobiliário que investe em CRIs e FIs, né? Então ele tem meio que uma divisão ali de investimentos. 67,4% do dinheiro desse fundo fica em CRIs, que é basicamente uma renda fixa, e 30% fica em outros fundos imobiliários. Então o seu rendimento ele vem de dois locais, né? A taxa de rendimento dos CRIs desse fundo imobiliário é um pouco menor que a taxa do HCTR11, enquanto no HCTR11 a gente tem ali uma taxa de cerca de 10%, nesse daqui a gente tem uma taxa média de 6%. Então ele vai render sim um pouquinho menos que o HCTR11, mas os pagadores desse fundo imobiliário, né, ou seja, as pessoas ali, as empresas que ele empresta dinheiro, são mais seguras, então vai ter uma previsibilidade maior que o HCTR11, por exemplo. Esse fundo imobiliário aqui, ele segue a mesma logística da inflação, né? Então a maioria dos investimentos dele em CRI estão ligados à inflação, e no último mês ele teve um rendimento menor à média que ele costuma pagar, porque ele não recebeu muita correção monetária ali de inflação. Olha só, nos meses anteriores teve 19 milhões, 21 milhões, 31 milhões nos meses anteriores. E nesse último mês que a gente teve a deflação, né, uma inflação negativa, esse fundo ganhou bem menos dinheiro com correção monetária, né? Foi uma diferença aí bem grande. De 20, 30 que ele estava ganhando, passou para 5 aí, porque a nossa inflação diminuiu. Então, afetou os rendimentos do fundo e ele pagou um pouco menos nesse mês. Como a inflação, ela não vai ficar deflacionando para sempre, né? Uma hora ela vai voltar a subir de novo, pode ser uma boa opção aí você aproveitar enquanto esse fundo imobiliário está sendo vendido abaixo do preço. Eu ainda não tenho CPTS11 em carteira, mas não nego que ele pode ser sim uma boa opção para você que está querendo um fundo de papel mais seguro aí e com rendimentos ligados à inflação. Por último, mas não menos importante, temos aqui o queridinho de todos, o mais amado e o que sempre está disputando ali com o MXRF11, que é o VGHF11. Eu já fiz um vídeo só falando do VGHF11 aqui no canal, mas não vou deixar de falar dele aqui de novo. Se você quiser saber de mais informações sobre ele, você pode assistir o vídeo exclusivo do VGHF11. E o VGHF11 é um fundo imobiliário híbrido, né? Ele tem uma grande parte do dinheiro dele investido ali em CRIs e outros fundos imobiliários, mas entrando aqui no relatório, ele também investe em outros investimentos, como por exemplo ações, sociedade de propósitos específicos e FDICs. De indicadores de mercado, ele é outro fundo imobiliário muito bem negociado dentro da Bolsa de Valores, né? Então tem 243 mil negociações aí, e no último mês esse fundo imobiliário pagou 0,95% de rendimento. O valor que esse fundo imobiliário aqui deveria realmente custar é 9,38. Então caso você compre, você vai estar comprando um fundo de 9,38 por 9,5. É uma diferença muito grande? Não é, mas não deixa de estar num preço abaixo do que ele realmente vale. O P sobre VP dele hoje está em 0,96,
96%, então você está comprando algo de R$1 aí por 96 centavos. Eu escolhi trazer o VGHF11 nesse vídeo aqui para vocês, porque por mais que essa diferença de preço não seja muito grande, esse preço que ele está hoje, ó, é um dos menores preços que ele teve atualmente. Esse daqui é o gráfico de preços anual, ó, e esse fundo está sempre sendo negociado por R$ 9,87, R$10, então ele sempre está nessa média, né? Esse fundo está sendo negociado aqui pelos menores preços que ele já teve historicamente. Então, se você já pensou em ter VGHF11 algum dia, essa pode ser uma boa oportunidade de você entrar nesse fundo, caso seja do seu interesse. O gráfico de dividendos dele também é constante, ele teve algumas altas aqui por conta da inflação, né, que acabou alavancando os rendimentos desse fundo, mas é constante, ele não tem muito histórico porque ele foi lançado em 2021, mas até então tá tudo ok. Ao contrário do HCTR11 e do CTPS11, o VGHF11 segue uma lógica um pouquinho diferente no sentido de taxas de rendimentos de CRIs que ele empresta o dinheiro. Nos outros fundos, a gente viu uma totalidade de rendimentos indexados ao IPCA. Então, a gente tinha ali os CRIs e todos eles tinham uma taxa fixa mais a variação do IPCA. Então, eles eram muito dependentes da inflação. Nesse caso aqui do VGHF11, ele tem sim uma dependência da inflação, só que essa dependência é mais controlada que os outros. 49,8% não são dependentes da inflação, são dependentes do CDI. Então, ele vai ter uma parte do rendimento dele ali andando muito junto com o CDI, enquanto os outros 50% praticamente que vão andar junto com a inflação. Nos períodos em que o CDI estiver maior, ele vai dar uma compensada, nos períodos que a inflação estiver maior, ele vai dar outra compensada. Então ele tem tipo uma balancinha. E aí sobre as taxas desse fundo, né, eu senti um pouco de falta de um gráfico nesse relatório para mostrar pra gente mais claramente essa questão de taxa. Inclusive, se alguém desse fundo ver esse vídeo, né, fica o recado para vocês aí, vamos tratar de colocar um gráfico decente aqui pra gente ver as taxas desse fundo imobiliário. Ele tem os valores todos separados aqui, então a gente tem que fazer um negócio mais de cabeça, né? Mais olhando aqui. Mas o que eu consigo ver é que a maioria das taxas desse fundo imobiliário aqui ligadas ao IPCA, ó, são taxas maiores que 7%, né? O que está sendo aí mais ou menos na média do mercado de fundos imobiliários de papel. Então ele também está com boas taxas de rendimento, não está com uma taxa abaixo. É um bom fundo imobiliário, não é muito dependente da inflação. O rendimento dele varia bastante com a inflação, mas não reduz tão bruscamente como os dois primeiros fundos que eu falei, porque não é todo o dinheiro desse fundo que está investido em inflação, né? Tanto é que foi por isso que esse fundo imobiliário não caiu tanto assim, ele está com um preço muito próximo ao valor que ele realmente vale, o rendimento ele não variou tanto como nos outros fundos. Gosto bastante dele e um ponto positivo dele é que ele também é muito acessível, né? R$9, R$9,5 é muito fácil de qualquer pessoa comprar na bolsa, dá para comprar até com uma sobra ali que sobrar de algum investimento. Agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários ou se você pensa em comprar algum desses, e também dá alguma sugestão pra gente aqui embaixo, anota aí e fala assim: oi, eu tenho esse fundo aqui, ele tá barato, eu acho que vale a pena, a gente vai conversando aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like se você tiver gostado desse vídeo. Se você não tiver gostado, deixa dislike também, tudo bem. O importante é você avaliar. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.